Falsas vinganças. Parte. Dentro da cidade, Neia e Skana voltaram para seus aposentos compartilhados. Nenhuma delas se importou com o sangue que as manchava, pelo menos parecia uni-las. Neia recusou-se a soltar a mão encharcada de sangue de sua noiva, e neste momento elas não o fizeram. Mesmo atraindo qualquer olhar, a maior parte da cidade já sabia que Skana havia cavalgado e matado aqueles que vinham matá-los. Então uma heroína de um olho só encharcada de sangue não era a última coisa que alguém esperaria ver. A única que fez o inesperado foi Neia. Raramente ela assumia a liderança em qualquer sentido emocional ou romanticamente físico, ficando mais confortável deixando isso nas mãos da experiente Skana, a demônio assassina que ela amava. No entanto, agora, impulsionada pela sua angústia anterior e pelo alívio presente, ela assumiu a liderança. Skana não se opôs. Elas entraram na mansão e percorreram os longos corredores, indiferentes ao sangue e à sujeira que deixaram para trás. Em condições como estas, isso não tinha importância para ninguém. Seus aposentos foram colocados próximos aos da Rosa Azul e da Rainha Calca, então não foi surpresa que Laquius fosse vista do lado de fora em guarda contra um intruso em potencial. Assim que viu a dupla encharcada de sangue, ela sorriu de alívio, embora não tenha saído de sua posição. Estou feliz em ver que você está bem, Laquius disse sinceramente. Eu gostaria que pudéssemos ter nos juntado a você, mas... Depois do que aconteceu. Ela parou. Não tem problema, as gêmeas tiveram um desempenho admirável, e a emboscada, foi emboscada. E eles estão todos mortos. Skana disse casualmente. Sem dúvida, Remédios está furiosa agora, e se nossas informações sobre Sushala estiverem corretas, ele terá percorrido o lugar para descobrir o que aconteceu, e resolvido quase até o último detalhe. Não use essa estratégia novamente, ele estará preparado para isso da próxima vez. A presença de Fluder conosco é conhecida agora. Tenho certeza que eles estarão aqui antes do sol se pôr, então preciso me limpar. Vocês vão se juntar a nós para jantar mais tarde? Ela perguntou. Ficaríamos felizes em fazê-lo. Laquius disse calorosamente. Você gostaria de falar com a rainha antes ou depois de limpar? Ela vai querer saber como foram as coisas, e para ser honesta, ela está preocupada desde que soube da saída do portão. Neia e Skana trocaram um olhar. Melhor fazer isso agora, eu acho. Estou encharcada assim há um tempinho. O que são mais 2 minutos? Ela perguntou retoricamente. Laquius riu. Já estive lá. Ela disse, e bateu 3 vezes na porta. Elas voltaram. Ela disse através disso, e a porta se abriu. A rainha Calca estava no centro da sala, e o alívio tomou conta de seu rosto ao ver que Skana estava viva. Ela estava obviamente tentando mascarar seus sentimentos ao ver a dupla tão encharcada de sangue, mas o alívio claramente não era uma máscara. Neia e Skana passaram pela porta, sujando de sangue o quarto da rainha, embora se ela se importasse, ela não deu nenhuma indicação. Skana se ajoelhou diante da rainha, enquanto Neia simplesmente abaixou a cabeça educadamente. Vossa Majestade, obtivemos a vitória. Várias centenas deles estão mortos, e perdemos menos de 20 dos nossos, nenhum deles nossa elite. 20 ainda é um valor elevado, dadas as circunstâncias. Neia disse um tanto infeliz. Teremos que redobrar o treinamento para nossos segundos auxiliares. Não deveríamos perder tantos quando temos o inimigo em uma desvantagem como essa. Talvez não, mas acontece. Eles eram bastante habilidosos e fanáticos. Nenhum deles tentou fugir ou se render, então eu diria que 20 está dentro da faixa de perdas aceitáveis. Skana disse pragmaticamente. Vou visitar os feridos e prestar minhas homenagens aos caídos esta noite, antes do jantar. A rainha Calca disse. Estou feliz que você tenha voltado viva, as defesas da cidade teriam sido mais pobres sem você. Dito isto, ela olhou para Neia. Você se opõe a que eu deixe meus aposentos agora? Me sinto como uma prisioneira trancada aqui, eu realmente não quero ser amarrada e jogada através de um portal de volta para o rei feiticeiro, mas eu sou a rainha deste país, e ficarei para sempre envergonhada se for vista como se estivesse me escondendo enquanto meu povo luta para enfrentar esta ameaça sem mim. Inferno! Neia disse enquanto agarrava a própria testa. Esse é um bom ponto, estive tão focada em protegê-la que não pensei em seus deveres, peço desculpas por isso. Sua Majestade, mova-se conforme necessário,
Mas há 3 coisas que devem ser consistentemente respeitadas. Sim? Kauka perguntou. Primeiro, você deve ter pelo menos um aventureiro adamantita ou 2 de minha elite com você o tempo todo. Segundo, você deve variar qualquer uma de suas visitas à muralha. A rainha parecia confusa. O que quero dizer é que você vai para partes diferentes em momentos diferentes, não segue nenhum padrão que permitiria que você se tornasse um alvo fácil de se prever, e nunca fica lá por mais tempo do que o necessário. Terceiro, você não dorme sem um guarda em seu quarto, e um guarda em sua porta o tempo todo. Para proteger sua modéstia, garantiremos que seja sempre uma mulher, mas não deixarei que você se arrisque novamente como fizemos antes. Neia disse em um tom profissional, e nítido, mas com o canto do olho ela percebeu algo que assombraria para sempre suas memórias. Cada espelho ou superfície reflexiva da sala estava coberto ou quebrado. O rosto da rainha Kauka era uma máscara, mas Neia podia ver bem através dela, pelo menos, que ela conhecia a memória da dor, seu lindo e orgulhoso rosto, sendo esmagado em fragmentos horríveis, ainda tocou o nervo, e embora ela pudesse se manter por mostrar uma reação excessiva, os olhos de Neia não podiam deixar de perceber a emoção nos da rainha. A paladina negra se perguntou quanto tempo levaria até que ela permitisse espelhos ao seu redor novamente. Isso é aceitável. A rainha disse com alguma relutância em sua voz. Obrigada por sua preocupação, e por seu senso de dever, e claro, obrigada por seu serviço a mim, e a nosso Senhor, o Rei Feiticeiro. Ela disse. Agora, tenho certeza de que vocês querem se limpar, então não vou detê-las por mais tempo. Vejo você para jantar esta noite. Ela disse, terminando suas declarações com um carinho pela dupla que antes reservou apenas para sua família mais próxima, e para a mulher que tentou matá-la. Sua Majestade. Skana disse enquanto se levantava, curvava-se, e partia com Neia para retornar aos seus próprios aposentos. Neia imediatamente foi, e preparou um banho quente e fervente, jogando uma barra de sabão com a água para dar uma tonalidade branca pálida. Skana entrou na sala, e imediatamente começou a se despir. Não, Neia disse suavemente, pegando as mãos de Skana. Deixe-me. Skana relaxou as mãos, e Neia se ajoelhou diante dela, e desfez os cadarços das botas de sua amante. Skana levantou o pé, e permitiu que Neia removesse primeiro um, depois o outro, e os colocou de lado. Ela se levantou, e desatou as fivelas que prendiam a armadura no lugar, e então a removeu por cima do ombro. Por baixo estava o gambeson, uma camisa acolchoada, que era mais difícil de tirar, visto que a altura de Skana era maior que a de Neia. Então a mulher mais alta inclinou-se um pouco para a frente, para permitir a sua remoção sobre a cabeça. O mesmo aconteceu com uma peça de equipamento de guerra após a outra, até que ela ficou nua, exceto pelo sangue de seus inimigos em sua pele. Neia não perdeu tempo em se despir, e pegou a mão de Skana novamente, conduzindo-a para as águas turvas e ensaboadas do banho. Ela procurou a barra de sabão por um momento, e com um sorriso, começou a lavar completamente a mulher vitoriosa, ignorando nem um centímetro. A água adquiriu um leve tom rosado à medida que o sangue se misturava com a água turva e branca, e foi dessa forma que, quando seus corpos foram lavados, seus braços se entrelaçaram em intenções mais apaixonadas. Intenções que continuaram até que a buzina soou novamente, e a cidade foi alertada sobre a chegada de seus inimigos. Local de emboscada. Remédios ficou furiosa ao ver os corpos, seu rosto ficou roxo de raiva ao perceber que sua emboscada havia sido emboscada, e seu odiado inimigo havia levado a melhor sobre ela novamente. Ela caminhou até um cadáver, e chutou na cabeça. Idiota! Ela gritou com o cadáver. Esta deveria ter sido uma vitória fácil, e você estragou tudo. Seus punhos cerraram-se o suficiente para que suas palmas sangrassem, e foi apenas a intervenção de Sushala, que se aproximou, e colocou a mão grisalha em seu ombro, que a fez parar no meio do discurso. Não, ele disse, balançando a cabeça. Os mortos não podem responder, mas este homem não tem culpa, e se tivesse, já pagou por isso com a vida. Ele disse, e apontou para as finas nuvens de fumaça que ainda subiam da floresta. Ele fez o trabalho dele, os outros morreram antes de ele chegar aqui, e suas montarias mais rápidas derrubaram esses homens, eles tentaram lutar. Ele começou a andar pela área, andando de um lado para o outro. O confronto começou aqui.
Ele disse, apontando para um amontoado de corpos deitados de lado. Aquele homem lá atrás. Apontou para um corpo com um ferimento de espada nas costas. Foi o primeiro a morrer, os outros perceberam que a emboscada falhou. Ele andou a poucos metros de distância. Eles tentaram voltar para lutar aqui, quem quer que liderasse a luta veio informação em V, eles mataram vários para se aprofundar. Ele deu um passo de uns 3 metros ou mais para dentro. E finalmente foram parados aqui. Ele os conduziu ao longo da luta, com os olhos vidrados como se estivesse observando o desenrolar da luta. Os pobres homens nunca tiveram chance, estavam em menor número, menos equipados, e seus camaradas que deveriam ajudá-los já estavam mortos. Sushala suspirou. Deixe um contingente para trás para enterrar os mortos, e depois junte-se a nós enquanto estabelecemos nosso cerco. Precisaremos de um sacerdote para colocá-los para descansar adequadamente para garantir que ninguém volte como morto-vivo. Certo? Remédios disse, sabendo muito bem o quão importante isso era. Tire os corpos do caminho primeiro, jogue-os na floresta por enquanto, não queremos que o exército atrás de nós fique com medo ao ver seus camaradas mortos. Yuri acrescentou pragmaticamente. Uma dúzia foi designada para a tarefa, e em pouco tempo, os corpos foram temporariamente jogados na floresta próxima, onde não seriam vistos, embora nada pudesse ser feito a respeito do sangue na terra. Evidências de uma batalha. Eram toleráveis, enquanto evidências de que nosso lado levou uma surra. Não eram. Naquela noite eles chegaram a Prarte. Eles superavam consideravelmente a cidade em número, e começaram a se mover para cercá-la, armaram tendas, montaram equipamentos de cerco, e então, ali nas muralhas, viram algo aparentemente insensível acontecer. Alguém estava colocando decorações. Flores eram penduradas nas paredes, fitas e estandartes, podiam-se ouvir vagamente o som da música sendo tocada no interior da cidade. Era como se estivessem se preparando para uma celebração, e não para uma batalha. Todos eles perderam o juízo? Sushala se perguntou abertamente. Eu não faço ideia. Remédios disse. Se eu não soubesse, diria que foi para um casamento ou algo assim. Que loucura é essa? Ela perguntou em seu próprio tom de voz incrédulo. Suponho que descobriremos em breve. Levaremos a maior parte da noite para cercar completamente a cidade, e não estaremos realmente prontos para a batalha até amanhã à tarde, após aquela marcha forçada, então, por enquanto, ficaremos vigilantes com eles, e descobrir por nós mesmos. Se conseguirmos alguém para usar magia de avaliação, talvez essas decorações sejam encantadas de alguma forma para proteger as paredes. Não sei. Yuri sugeriu em um raro momento de absoluta incerteza. Acampamento de Astraca. A marcha tinha sido ruim, segundo ele, sua reputação sofria de uma série de horríveis infortúnios, mal-entendidos, e rumores, a reverência e o respeito que seus homens lhe prestavam antes foram reduzidos a gestos vazios dados pela disciplina mecânica, e pela aplicação de seus nobres apoiadores, e a ameaça de punição severa caso vacilasse. No entanto, ele tinha pelo menos um espinho em seu lado, que estava quase prestes a se soltar. Ele visitou a tenda da disciplina. Esta era única, por fora era uma tenda comum, por dentro uma jaula muito pequena e desconfortável, onde o prisioneiro não podia sentar-se, nem deitar-se, nem ficar de pé. Inúmeros instrumentos de dor expostos diante dos olhos de quem teve a infelicidade de se encontrar em confinamento. Astraca fechou a aba da tenda. A tenda era um dos únicos tecidos encantados que ele levou consigo na marcha, que abafou os gritos quando a aba se fechou. A essa altura, o prisioneiro já sabia o que significava a aba fechada, e começou a suar. Você está parecendo mais magro. Astraca disse sarcasticamente. A jaula ficava sobre uma mesa giratória que permitia que quem estava fora dela tornasse qualquer área do prisioneiro acessível através da jaula. Horas lá dentro deixariam qualquer um dolorido para se mover ou resistir, eles poderiam ser trazidos para fora, questionados, e recolocados com relativa facilidade com um pouco de ajuda. O homem olhou para ele. Você vai me dizer seu nome agora? Astraca perguntou. Não. Tinamok respondeu. Temos sido gentis com você até agora, já que é uma questão menor, mas saberei tudo o que quero saber. De uma forma ou de outra. Astraca disse com grande confiança. O homem estava quieto. Que tal você me dizer isso primeiro? Você é um espião? Astraca perguntou razoavelmente.
Não. Tinamok respondeu. Não, você não vai me contar, ou não, você não é um espião? Astraca perguntou. Não, eu não sou um espião. Ele disse com a voz fraca de um homem quase quebrado. Astraca conhecia os sinais, estava chegando ao limite de sua força e vontade. Ele resistiu por mais tempo do que um homem mimado, e acima do peso, como ele era, mas agora estava quase quebrado. Bom, veja, você pode responder perguntas, e dói muito menos respondê-las do que não, não é? Astraca perguntou retoricamente. Astraca gesticulou para o torturador, e o feio humano de aparência troll se aproximou, e se ajoelhou aos pés do rei. É hora de algumas perguntas difíceis. Astraca disse bruscamente, e sentou-se perto. O grande e musculoso torturador era facilmente demais para o comerciante obeso, fraco e dolorido, e ele rapidamente prendeu Tinamok a um par de postes de madeira cravados no chão. Primeira pergunta. Vou perguntar de novo. Astraca disse. Qual o seu nome? Tinamok tentou mentir, tentou uma dúzia de nomes diferentes, e de alguma forma, Astraca sempre sentiu um cheiro de mentira, e tudo começou de novo. Os golpes foram dolorosos, os instrumentos, muitos, até que uma massa desfiada e sangrenta ficou pendurada entre os postes, fraca demais para ficar de pé, e aliviar a tensão nos pulsos. Sinto muito, Neia. Parece que vou sofrer o destino de um pecador. Só que, não sou forte o suficiente. Tinamok pensou consigo mesmo. Qual o seu nome? Astraca perguntou, a pergunta foi repetida várias vezes, e Tinamok ficou em silêncio ou tentou mentir para se livrar disso todas as vezes, mas agora ele não aguentava mais. Tinamok. Meu nome é Tinamok. Ele soluçou da melhor maneira que pôde. Os olhos de Astraca se arregalaram. O maior comerciante do reino, o antigo conselheiro econômico da rainha Calca, o apoiante mais rico de Neia, parece que a minha sorte começou a mudar. Ele pensou feliz. Próxima questão. Ele disse, confiante de que não haveria mais mentiras no futuro. Uma cabana na floresta. Vanessa ficou muito feliz. Ela deu instruções aos 4 dopels, e eles entenderam claramente o que fazer. Não foi tão difícil, mas ela esperou 2 dias, essa foi a parte difícil, toda a expectativa. No entanto, se os eventos ocorressem muito próximos, aumentaria a suspeita de que alguém estava manipulando as coisas. Isso, provavelmente não aconteceria, mas ela queria evitar todo e qualquer risco. Então, 2 dias depois, 4 camponeses dopel e uma Irina invisível com um pergaminho estavam escondidos na floresta, muito além de onde Astraca chegaria. Os pássaros cantavam, e os animais caminhavam ou rastejavam. Uma corça saltou pela estrada perto de onde eles estavam à espreita. Para garantir o sucesso, Vanessa mediu a distância, e marcou-a transplantando um arbusto bem ao lado da estrada, de onde ela estava, ela podia vê-la facilmente. Quando Astraca passou, ele estava ao alcance. Você está pronto? Ela perguntou aos dopels. Eles assentiram juntos, seus rostos de camponeses eram dignos e ásperos, pareciam trabalhadores comuns, 2 homens e 2 mulheres no lado mais velho da vida, mas não muito velhos. Ainda firmes o suficiente de corpo e mente para o trabalho, eles eram exatamente o que você veria em uma fazenda ou em um barco, eles eram a definição de um homem comum. Só de olhar para eles, e suas roupas comuns repercutiria no exército, a maioria dos quais vinha daquela classe social. Ela sorriu, estava quase na hora. Ela podia ouvir o exército marchando ao longe, passo a passo eles se aproximavam de onde ela queria que estivessem. Ela olhou para ele de onde ela estava escondida, sua bela barba ainda estava no lugar. Ela odiava que ele ainda não fosse desagradável de se olhar, depois do que tinha feito, e outra carranca surgiu em seu rosto. Ele atravessou o lugar que ela mentalmente chamava de o limiar. Ela acenou para os dopels, e eles correram de seu lugar pela floresta, balançando implementos agrícolas comuns, um machado, uma enxada, uma picareta, coisas menores que não representavam nenhuma ameaça real até mesmo para um jovem cavaleiro ignorante e destreinado. Ela sorriu, eles estavam gritando com ele. Isso é pelo que você fez com nossos filhos, seu bastardo. Um deles gritou. Vanessa usou seu pergaminho do medo maior, e o terror tomou conta de seu coração, e ele gritou como uma criança, girou em seu cavalo de guerra,
e tentou galopar, gritando de terror abjeto, gritando por alguém para proteger e salvar ele. Os camponeses foram imediatamente despachados por outros guardas presentes, mas o desgosto geral com a covardia do rei já estava varrendo as fileiras, à medida que aqueles que viam informavam aos que estavam atrás deles o que testemunhavam. Os 4 foram rapidamente amarrados com as mãos nas costas, lutando desesperadamente para ter uma chance de vingança. Astraca ficou com vergonha de sua covardia inesperada, procurou distração nas respostas, e perguntou: "Do que você está falando? Você matou nossa filha." Um casal disse: "Você matou nosso filho." Outro disse: "Então você pegou nossos netos, e abusou deles. Seu monstro! Seu monstro!" Eles soluçavam em sua posição, ajoelhados, falavam o mais alto que podiam, alimentando os boatos. Vanisa pegou outro pergaminho da ira maior, e o usou. Seu rosto se contorceu de fúria. "Estúpido, não sabe nada, lixo camponês inútil. Como você ousa?" Ele disse enquanto a raiva o envolvia. Ele desembainhou a espada, e esfaqueou ou cortou cada um deles uma vez, atingindo lugares dolorosos e letais que os matariam lentamente. Os soldados que assistiam ficaram enojados e horrorizados ao mesmo tempo, e com seu horror e repulsa, ele havia perdido não apenas sua reputação de monarca corajoso, mas também sua reputação de justo. Ele parecia o pior dos tiranos, e mais do que isso, ele parecia culpado, como se matá-los encobrisse seus assassinatos ou o abuso de crianças pequenas. Com o feitiço ainda em vigor, ele apenas rosnou para 2 soldados jogarem os cadáveres em uma vala para serem devorados por animais selvagens. Foi um destino cruel. O resultado natural foi que a sua reputação de crueldade até mesmo contra os enlutados, para não mencionar o seu encobrimento, e a sua abjecta e total cobardia, fugindo de velhos camponeses que mal se qualificavam como armados, cresceu exponencialmente. Vanisa deixou a área e voltou para sua pequena base de operações. Ela passou as horas seguintes rindo alegremente enquanto os dopels empreendiam a próxima etapa por conta própria, choramingando por ajuda que o rei, enredado pelo pergaminho, proibiu. A cada gemido eles aumentavam o ódio e o desprezo que seu exército tinha por ele. Naquela noite, sozinho em sua tenda, ele se perguntou o que havia de errado com ele. Droga, como diabos eu poderia ter fugido de meros camponeses? Ele retrucou consigo mesmo. Como pude me molhar e me cagar por causa deles, na frente de todo o meu exército? Droga! Minha reputação! Ele rosnou, e depois congelou com os punhos cerrados. Gá! Droga! De onde alguém tirou a ideia de que eu fiz essas coisas? Abusar de crianças? Assassinato? Como se minha reputação já não estivesse manchada, isso é desastroso. Ele não gritou com ninguém. Algo tinha que ser feito. Ele foi, e começou a se servir de vinho, suas mãos tremiam violentamente. Ele tentou dizer a si mesmo que era só raiva, mas sabia que era pior que isso, era ansiedade, era a sensação de que o valor do seu nome estava escapando como areia através de uma ampulheta. Ele respirou fundo várias vezes. Está tudo bem, Astraca, vai ficar tudo bem, só tenho que mostrar a eles que sou generoso com eles. Amanhã farei uma pausa mais um pouco, e farei um banquete, lembrando-lhes que coisas boas fluem de mim. Ele disse em voz alta enquanto falava para o ar vazio. Uma coisa que ele queria fazer primeiro. Ele saiu de sua tenda na escuridão, encontrou o pequeno rio onde havia jogado o cadáver daquela camponesa teimosa meses atrás, baixou as calças, e se aliviou. Ele se perguntou onde estaria o cadáver dela agora, provavelmente no mar, reduzido a ossos e restos. Era bom pensar nisso. Embora ela parecesse divertida no início, sua teimosia o consumiu. Ele olhou para o rio. Vadia estúpida, você poderia ter tido tudo, poderia ter sido rica, estar confortável, até conseguir um título e uma propriedade. Em vez disso você me fez fazer todas essas coisas para soltar sua língua. Ele cuspiu na água, ainda assim o atingiu. Você realmente achou que havia algum propósito em resistir? Que você seria resgatada? Ninguém ouviu você chamar seu mestre, exceto eu, e meu servo. Os camponeses não deveriam fazer isso de qualquer maneira, apenas faça o que lhe foi dito, e tudo dará certo. Acho que foi impressionante que você tenha resistido, não importa o que fizemos com você. Eu realmente pensei que o cavalo de madeira resolveria. E nunca esperei que você esculpisse uma despedida em seus próprios seios, e morder sua língua. Claro,
Não que alguém já tenha sabido de sua despedida, então tudo o que, ser um servo fiel, lhe rendeu foi uma morte horrível em uma masmorra, em vez de na sarjeta de onde você saiu. Em primeiro lugar, embora, em retrospectiva, segurar sua cabeça teria sido útil, pelo menos, eu poderia tê-la dado como presente na assinatura do tratado após o fim desta guerra. Astraca riu de sua própria sagacidade enquanto recolocava as calças. Ah, muito melhor. Ele disse enquanto se espreguiçava, e olhava para o rio uma última vez. Ele fantasiou brevemente sobre como uma garota tão linda teria se sentido ao ver os resultados mutilados de resistir ao seu questionamento, e ele resolveu colocar um espelho na masmorra. Agora poderei dormir. Ele disse em voz alta para si mesmo, e voltou para a cama com um sorriso confiante no rosto. Quando o exército acampou naquela noite, os dopéus camponeses assumiram o disfarce de soldados, e entraram no acampamento. Lá, eles aguardaram as instruções de Vanisa para dar o próximo passo em sua vingança.